o professor João Pedro Holanda. Professor, seja muito bem-vindo. Vamos aplaudir o professor. Agora sim. Tá saindo? Agora tá saindo? sim, tá saindo. Tá, arrasou. E Professor, aí? obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, tá? Natan, eu que agradeço. Recentemente a gente gravou um programa que já foi exibido, inclusive na Ocupação Marielle, rendeu muito. E dentro ainda de Sociologia, qual a tua expectativa para a prova, professor? A minha expectativa é que a prova de Sociologia siga uma tendência que vem acontecendo, especialmente no último ano. A prova do Enem 2017 ela é muito diferente em vários aspectos do Enem 2009 a 2016. Sociologia tem um crescimento, especialmente em duas áreas. Cidadania, democracia, direitos humanos e sociologia da cultura. Alguns temas muito relevantes de 2009 a 2016 estão desaparecendo. E esse ano eu tenho a impressão, a forte sensação, que a gente vai ter um reforço desses dois temas em especial. Então, a cultura e a democracia e a cidadania, esses temas. Então, no pique, a gente já deixa vocês aqui acompanhando mais uma grande aula com o professor João Pedro Holanda. Professor, Valeu, Natan. fica à vontade. Parabenizar primeiro o professor JR, um monstro, né? Muito bom, gostei disso aí. Vamos lá, tentar manter o nível. Veja, um dos temas mais importantes da sociologia é a cultura. Na verdade, cultura é uma grande treta da humanidade, porque a gente sempre se perguntou, o que é que faz do ser humano um ser humano? O professor comentou o trabalho. O trabalho é algo inerente ao ser humano. Realmente, a antropologia dá uma resposta parecida. Para a antropologia, o que faz do ser humano um ser humano é a cultura. Meu slide tá aí já? Ai, meu nome. Arrasou. A grande, portanto, divergência das ciências humanas é o que é natural e o que é cultural. Pense numa treta. É essa. Pesadíssima. Você já deve ter notado que as formigas só vivem como formigas, sapos só vivem como sapos, girafinhas só vivem como girafinhas. E esses animais já nascem sabendo viver nos seus grupos. Agora, o ser humano não. O ser humano nasce sabendo com a capacidade de viver em sociedade, mas não nasce sabendo viver em sociedade. A gente precisa aprender. E a gente aprende por quê? Porque a gente tem uma capacidade que nenhum outro animal tem. E é essa capacidade que nos distingue. Uns falaram, o homem é um animal político. Outros, o homem é um animal racional. E a antropologia responde, o homem é um animal cultural. A cultura é, portanto, o traço, a marca que distingue o ser humano dos outros animais. Eu estou gritando. É assim. Aristóteles chama isso de eudaimonia. É um pleno momento de exaltação do meu próprio ser. Porque eu adoro o que eu mesmo digo. Eu acho massa. Eu falo, porra, faz sentido. Eu estou entendendo o que eu mesmo estou falando. Acho que vocês também estão. Eu estou entendendo, né? Então, veja só. A cultura é o que distingue o ser humano dos outros animais. Aquela velha ideia de que tem gente com cultura e gente sem cultura já morreu nas ciências humanas. O ser humano é um ser cultural. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz. Portanto, tudo aquilo que não é natural. Tudo aquilo que está fora do campo da natureza e da biologia está no campo da cultura. E se cultura é uma invenção, ela pode ser também reinventada o tempo todo. Então nunca se esqueça, sempre que pegar alguma questão sobre cultura, lembre que cultura é transformação. Lembre que cultura é movimento. Cultura é feita e refeita o tempo todo. Ressignificada o tempo todo. A cultura é a expressão, é o maior exemplo de que o ser humano é livre, porque ele pode fazer diferente. A cultura é a certeza de que a vida não é assim, a vida está assim. E eu sempre digo isso em sala. O meu maior objetivo como professor é fazer com que vocês percebam que a vida não é necessariamente desse jeito. Ela pode ser diferente. A sua vida, ela está assim. O mundo, ele está assim. As desigualdades estão assim. No entanto, se tudo isso foi inventado, a nossa maior esperança é que tudo isso pode ser reinventado, ressignificado, refeito. Cultura é a expressão da liberdade humana, coisa que nenhum outro animal tem, porque eles estão presos na sua própria natureza. Formiga só faz formigueiro daquele jeito, abelha só faz colmeia daquele jeito, a gente faz as coisas do jeito que a gente quer. Pô, massa, não é? Muito bom, muito bom. Cultura é transformação. Mas a gente está tão inserido na nossa cultura que a gente termina não percebendo que nossa cultura é uma criação. A gente tem a tendência de naturalizar aquilo que é natural. A gente está tão acostumado com os nossos marcos, nossos pilares culturais, que a gente tem a tendência de acreditar que ela é normal. A gente só percebe que existe um eu, quando a gente percebe que existe um outro. Esse outro é diferente da gente. Quando é que o mundo percebe que existe um muçulmano? 11 de setembro de 2001. Aí eu falei, eita porra, derrubaram os prédios aqui, ó. Eita. Foi a gente? Não, foi outro.
Vamos caçar essa galera. Então a gente percebe que existe um eu com nota que tem um outro. E quando a gente nota que tem um outro que é totalmente diferente de você, porque cultura é transformação, é mudança, nunca é igual, a gente estranha. E é normal estranhar. O estranhamento é normal. O problema é o que você faz com esse estranhamento. Se a partir do estranhamento você menospreza e rebaixa, você está cometendo uma atitude que as ciências humanas chamam de etnocentrismo. O etnocentrismo é perigosíssimo para a civilização. A base do racismo é o etnocentrismo. A base do nazismo é o etnocentrismo, do holocausto é o etnocentrismo. A base dos preconceitos mais nefastos para a nossa civilização é o etnocentrismo. Olhar a cultura do outro com o olhar da sua. E aí você rebaixa, é anormal, é exótico. Exótico vem do latim ex-ótico. Ex, fora, externo, ótico, ótica, visão de mundo. Aquilo que está para além da sua visão de mundo. Você fala, os caras adoram vacas. Nossa, eu assisti na novela de Glória Pérez, Caminho das Índias. Eles adoram vacas. Você não tem essa... Calma. Você também tem umas coisinhas aí, né? Vamos falar para a questão, porque o tempo está acabando já. Então, sempre que pegar alguma questão no Enem sobre cultura, lembre que cultura é invenção, cultura é transformação. Práticas culturais dos escravos no Brasil colônia até hoje se mantêm da mesma forma. Falso. Cultura ela é o quê? Transformação. Dificilmente uma prática ou um hábito cultural se mantém firme, íntegro, por séculos. Essa ideia de pureza cultural é uma ideia nazista. A cultura da raça ariana tem que ser mantida sem híbridos, sem mudança. Isso é nazismo. Cuidado. Passa aí para a questão. Olha, texto 1. Enem, PPL. Participantes privados de liberdade. Aí você começa a dizer, o que é liberdade? Não sei, calma. Frantz Fanon publicou pela primeira vez em 52 seu estudo sobre... Ei, Frantz Fanon é massa. Quem aqui já ouviu falar em Fanon? Ninguém. Sabe por quê? Porque o seu currículo escolar reflete uma tradição etnocêntrica. E esse etnocentrismo específico a gente chama de eurocentrismo. Você estuda a história da Europa. Não, eu estudo a história do Brasil quando o europeu chega. Eu estudo a história da África quando o europeu chega na África. Eu estudo a história da Ásia quando o europeu chega na Ásia. É basicamente... não, mas eu tive aula sobre os índios. Uma aula. O eurocentrismo, a crença de que a cultura europeia é superior a qualquer outra, é um exemplo de etnocentrismo. Fanon é um francês de ascendência argelina, e ele vai mostrar para você que a colonização, ela não está simplesmente com um fuzil na mão, mas o colonizador, ele entra na sua mente. Segundo Fanon, cria-se uma mentalidade colonizada. No Brasil, essa mentalidade colonizada a gente costuma chamar de complexo de vira-lata. Uma subvalorização do que é nosso e uma supervalorização do outro. Complexo de vira-lata. O colonizador, ele vence não porque ele tem uma arma na mão. Ele vence porque ele cria a mentalidade de que ele não está invadindo. Ele está levando o progresso. Então, Fanon, ele vai investigar como a linguagem, veja, a linguagem do colonizador, ela contribui para o processo colonizador. E você sabe que a África que foi retalhada no século XIX, até hoje, sofre as consequências mais nefastas dessa política imperialista. E um dos grandes legados da política imperialista são as línguas. É o fim da cultura local para a introdução de uma cultura de matriz europeia. É estranho falar em fim. Aculturação, essa é uma expressão estranha. Mas que há uma forte opressão da cultura através da psique, da mentalidade e da linguagem suar. E Fanon escreve isso num livro muito famoso chamado Os Condenados da Terra. Fanon tem 2 livros importantes. Os Condenados da Terra, que é o processo de descolonização da Argélia, e um que só o título explica tudo. Eu adoro o livro que só o título explica tudo. Eu queria ser assim, escrever as coisas e o título explicar tudo. Eu não consigo. Eu falo que só. O outro livro dele, mais famoso, é Pele Negra, Máscaras Brancas. Porra, Fanon. Pele Negra, Máscaras Brancas. O único destino possível do negro é um dia ser como um branco é. O negro, ele vence. A sociedade acredita que o negro vence na medida em que ele se embranquece. E é sobre isso que o texto está falando.
Frantz Fanon publicou pela primeira vez em 52 seu estudo sobre colonialismo e racismo. Pele negra, máscaras brancas. Ao dizer que para o negro há somente um destino. Oh, eu acabei de falar isso, é? Me copiou ele. E que esse destino é branco. Fanon revelou que as aspirações de muitos povos colonizados foi formado pelo pensamento do colonizador. As expectativas que a gente tem para a nossa vida não são expectativas ditas de matriz essencialmente brasileira, mas são de matriz europeia. Universidade não é invenção de índio. Não é invenção de índio. É invenção de africano. Mas os europeus dizem que é deles. A primeira universidade do mundo é em Timbuktu, na África. Passa, por favor. Texto 2. Mesmo que não queiramos cobrar desses estabelecimentos salões de beleza. Já, nada a ver texto, né? Salão de beleza. Presta atenção. Uma eficácia política nos moldes tradicionais da militância. Não dá para cobrar de um salão de beleza que ele faça greve. No entanto, dá para cobrar politização de um salão de beleza? O texto diz que dá. Em que medida? Em que medida que esses salões de beleza valorizem os aspectos étnicos? Acabou o tempo de salão de beleza querer espichar cabelo de gente negra. Por quê? Porque desde os anos 60, com o slogan Black is Beautiful, existe uma ressignificação dos padrões étnicos e culturais da negritude. O negro passa a ser visto como algo bonito e a ser valorizado. Negro, expressão para depreciar, agora é uma expressão para se bater no peito e se reafirmar enquanto tal. O que é que houve, então? Se a expressão negro era de extrema desvalorização e hoje é de extremo orgulho, houve uma ressignificação cultural. Porque cultura é transformação. Transformação. Então, até o que se apresenta nos salões de beleza é uma expressão de como a cultura ela é mutável. E é sobre isso que o texto está falando. Massa a questão. E bem tranquila. Passa aí, por favor. Os textos apresentam uma mudança relevante na constituição do quê? Da identidade. Em face da discriminação colonial. Fanon dizendo que muitas vezes o negro se desvaloriza por ter uma mentalidade de branco colonizador. E o texto 2 dizendo que esse processo está se invertendo. Negro agora bate no peito para se reafirmar enquanto tal. O que é que está acontecendo? Essa é a pergunta. Está acontecendo uma valorização de traços culturais? Tá, acabou a questão. Puxa a setinha na sua questão. Puxa a setinha. Tem sim, tem não? Escreva. Arrume um espaço em branco. Uma tábula rasa. Arrume um espaço em branco. Escreva. Ressignificação cultural. Trazer um novo sentido, um novo significado a práticas culturais já existentes. Existe uma prática cultural do colonizador, que é a desvalorização do negro. Essa prática cultural vai ser ressignificada. Negro agora é para se reafirmar. Valorização de traços culturais. Sempre que você pegar alguma questão sobre minorias no Enem, procure isso aí. Valorização, reafirmação, identidade. É extremamente necessário sentir orgulho da sua história, das suas raízes, de quem você é. Dúvidas? Eu tenho tempo? Acabei. Acabei, não foi? Acabei. Ou não? Não? É nada. Tem outra questão aí? Tem não. Eu vou falar então. Eu vou falar. Posso continuar falando? Arrasou. Eu gostei disso. Da mesma forma que cultura é a expressão da libertação do ser humano, da mesma forma que cultura é o exemplo maior de que nós somos livres, cultura, ao mesmo tempo, é coercitiva. E é coercitiva por quê? Aí você vai lembrar de Marx. Marx é um conceito muito famoso, que é o conceito de ideologia. O que é ideologia para Marx? É uma falsificação da realidade. Segundo Marx, a realidade que a gente conhece não é a realidade tal qual ela é. Por quê? Porque tem um véu, um pano, um lençol, uma colcha cobrindo a nossa vista. A nossa lente de enxergar o mundo é extremamente embaçada. O proletário, segundo Marx, tem a tendência de enxergar o mundo com a mentalidade burguesa. É a partir dessa base de ideologia que Fanon escreve o livro dele. Então sempre se esqueça... Nunca se esqueça. Sempre se esqueça, foda. Sempre se esqueça, né? Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Se etnocentrismo é olhar a cultura do outro com base nos pressupostos da sua cultura, a sua cultura entendida como normal, a do outro como exótica, anormal e, portanto, inferior, o que é que as ciências humanas propõem, então? Propõe um negocinho chamado alteridade. Você chama de empatia. Cadê a empatia no mundo? O conceito acadêmico é alteridade.
A alteridade. A capacidade de se enxergar no outro. A antropologia também traz, em sua metodologia científica, o conceito relativismo cultural. O que é relativismo cultural? É entender que as culturas são diferentes, mas não necessariamente menores. Não menores, não menores. Porque a ideia de desvalorização e a criação de hierarquias de cultura, uma cultura superior e que manda em tudo, ela é a ideia que dá base à colonização. Lembra de Pero Magalhães de Gandavo? Os tupi não presta não. Na língua tupi não tem nem F, nem L, nem R. Portanto, eles não têm nem fé, nem lei, nem rei. Etnocentrismo. Relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. Olhar a cultura do outro como cultura diferente, mas nunca menor. Dúvidas? Angústias? Inquietações? Questionamentos? Ainda bem! Arrasou. Um cheiro, gente. Um prazer estar com vocês. Até a próxima. Valeu, professor. Segura aí um pouquinho, professor. Segura aí um pouquinho, professor. Gente, alguém tem alguma pergunta para o professor? Alguém se arrisca a vir aqui? Acho que tem uma se arrisca a vir aqui de amarelo. Alguém tem alguma pergunta? Não. A gente pode levar o microfone até aí? Não, tem pergunta. Eu acho que ela tem. Aqui, ó, professor. Aqui tem pergunta. Tem não? Diga, minha querida. O que é que lhe aflige? Vai, arrasa. Meu Instagram? Não, tô brincando. Professor, qual é o seu Instagram, então? Fala aí pra Meu Instagram, siga. João Pedro... Não, também. @João Pedro Holanda, Humanas. É bem grande. João Pedro Holanda. Mas não sou parente Chico Buarque, não. Dele tem 2 L. O meu tem um L só. É pobre. Ele é a parte rica. Tranquilo? Palmas pro professor cheiro. João Pedro Holanda. Tchau. Obrigado. Vamos quebrar o protocolo. Os dois aqui, por favor. Foi massa, né? E eu queria justamente, para a gente fechar, para vocês começar... Porque, assim, nesse mercado de cursos, de escola, a gente sabe que sempre tem aquela conversa que tem um professor com mais tempo, que aí tem um novinho chegando, que de repente vai... E a gente, de repente, acaba encontrando histórias opostas a isso, né? Como é essa relação do professor mais novo com o professor que tem mais experiência? Uma vez eu escutei uma coisa que nunca mais eu esqueci. Na verdade, não escutei não, eu li. O texto que eu li dizia: um professor, quando entra pela primeira vez numa sala de aula, ele tem 18 anos de experiência, no mínimo. Um engenheiro, quando entra pela primeira vez no escritório dele lá, na obra, é o primeiro dia. É o primeiro dia. Um arquiteto, o primeiro dia. Advogado, o primeiro dia. Um professor, ele tem, no mínimo, 20 anos nas costas como aluno. E é exatamente por estar nos ombros de gigantes que a gente pode olhar mais à frente. Então, eu agradeço muito aos meus professores. Tem os professores, inclusive, que colaboram para a página. Eu agradeço muito aos professores que me fizeram ser professor hoje. E agradeço especialmente aos alunos que, apesar da pouca idade e a gente ser da mesma geração, trazem uma confiança ao meu trabalho muito importante. E ao professor Everaldo aqui, um novo parceiro, conhecendo agora, mas que tem muito futuro aí pela frente. Gente, respondendo a tua pergunta, foi muito pertinente. Eu acho que Pedro foi muito feliz, mas o maior espelho que eu tenho é esse carinha que está aí, ó, de braço cruzado, olhando para mim. Vem cá, professor, vem cá rapidinho, Chega aí, professor. cara. Porque na vida, gente, nós só temos uma obrigação, é sermos felizes. Não tem outra. Qualquer outra foge do que nós chamamos de ser humano. Por isso que resignar-se, reinventar-se é fundamental. Como eu disse, eu sou o mais velhinho, talvez, daqui, mas eu me considero um aluno. Meu filho me ensina muito. Pedrão agora está me ensinando pra caramba também. Estou aprendendo muito com esse bicho. E eu acho que ser professor, acima de tudo, é ser desprovido de preconceito. E simplesmente saber que a sua missão é uma missão vocacional. Então, ser educador, para mim, é, antes de tudo, amar o próximo. É isso aí, galera. Vamos aplaudir, galera. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, tá, pela participação de vocês.